Boa noite. Bem-vindos à segunda sessão do segundo ciclo do Projeto Músivos. Esta noite vamos ter connosco o compositor Virgílio Melo, compositor, musicógrafo, professor, com uma obra bastante dedicada também à componente de música pedagógica, como vamos ter hoje, interpretada pela violinista Beatriz Moraes, aluna do Conservatório Nacional e que irá prosseguir a partir de estudos próximo ano em Castelo Branco ou em Colónia. Logo se verá. Boa sessão. Castelo Branco conhecido pela sua famosa catedral. Catedral de Castelo Branco. É por isso que a Beatriz vai para lá. Olha, boa noite, eu tenho de utilizar. Ouvem-me bem? Não. É importante utilizar para a gravação. Ah, é para a gravação. Pronto. Tá? Bom, pronto. Ok. Ora, mas eu gosto de passear, mas este não tem fio, é bom. Para isso. Pronto, muito obrigado. Queria agradecer, em primeiro lugar, à APC, ou seja, a Associação Portuguesa de Columbofilia, de Compositores, perdão, o convite amável, e agradecer também à SPA, não vou fazer a piada da Sociedade Protetora de Animais, porque é a Sociedade Portuguesa de Autores, e em inglês são umas termas, e na Bélgica é uma cidade, em termas, SPA, e... Oi, estou muito perto, perdão. E depois dos agradecimentos... eu, quando recebi o convite, pensei muito tempo e 10 minutos depois telefonei logo ao João com a ideia, porque uma das vertentes do meu trabalho composicional são as chamadas peças pedagógicas. Não confundir com pedagogos e pedagogia, que é outra coisa diferente, não tem nada a ver com música a maior parte dos tempos. Portanto, são peças, a ideia, o desafio também para um compositor é fazer uma peça tecnicamente acessível a um determinado grau, que neste caso da Beatriz já é bastante avançado, e, portanto, é do ensino vocacional, de música, não é? Como sem abdicar nem da qualidade musical, como espero que não passe pela cabeça nenhum compositor de jeito, nem do seu estilo pessoal. Eu gosto muito de falar, mas gostava de ler um textozinho, porque esta peça já foi tocada, esta é a terceira vez. Já? Sim. É aquela coisa em Lisboa que ninguém percebeu a eletrónica, né? Pois eu não estava lá. Foi a peça antipedagógica, não é? Portanto, foi a quarta vez, portanto, uma vez foi outra e já foi testada com 2 cobaias. Coisa fantástica. E, maravilhoso, ambas sobreviveram. A Inês e a Beatriz, mais ou menos. Sim, pronto. Depois tu dirás tua justiça. Eu só queria ler o meu texto curto, fiz como notas de programa, e que acho que diz sucintamente o que eu levaria muito tempo a dizer improvisadamente. Portanto, o que nós vamos hoje ouvir, a certa altura, vai ser uma peça para violino e eletrónica que se chama Sefer. É da minha autoria e a concepção do software é do meu grande amigo e músico, também excelente músico e que programa muito melhor que eu, o Gilberto Bernardes, que espero que um dia também aqui venha, que é um excelente saxofonista e faz muita música contemporânea. Então eu escrevi o seguinte: Sefer é um vocábulo hebraico que se pode traduzir por livro ou, talvez com maior pertinência, por rolo. Os livros são rolos, não é? A parte de violino, o rolo, é sujeita a 3 leituras eletrónicas com acentuado grau de aleatoriedade controlada. Pronto, agora vou falar português. Quer isto dizer, eu explico no fim, que é uma obra aberta. Cada vez que ouvirem a obra, será diferente. Tendo em conta que esta peça se integra na categoria da peça pedagógica, gostaria de esclarecer os princípios que me norteiam neste tipo de trabalho. Por um lado, o imperativo categórico de não abdicar da linguagem própria, não
por qualquer arrobo narcísico, mas por respeito pela música enquanto cultura e culto, e pelo estudante. A mixórdia e a anomia, ou seja, a ausência de lei pós-modernas, sob a capa da acessibilidade, vejo-as como insultuosas para todos os intervenientes, físicos e metafísicos, já disse um palavrão, metafísico, no processo da comunicação musical. Portanto, qualquer tipo de música minimamente séria é, no fundo, como se fosse um ritual e peça pedagógica ou peça para adultos. A diferença, desse ponto de vista, não existe para mim. Por outro lado, socorro-me do princípio composicional da ordem geral. O congelar de um ou mais parâmetros, em vez de ficar aquém por contingência e simplicidade, levo mais além por necessidade de aprendizagem. O que é isto de congelar parâmetros, que é uma coisa que será, suponho, familiar aos que passaram pelas mãos do grande Emanuel Nunes, que já morreu e que é alguém que cujo nome honra não a música portuguesa, a cultura europeia. Ponto. É assim, há um princípio geral, o Manuel ensinava sempre isto, que é, por exemplo, se complicam determinadas dimensões sonoras, essa complicação não só é mais perceptível, como ganha maior dimensão estética, se uma das dimensões for simples. Por exemplo, a Sagração Primavera, temos a repetição de um acorde que é complexo. O ritmo não é fácil, é complexo. O acorde é sempre o mesmo. E assim por diante. Temos aqui já um princípio de ordem estética que pode ser levado mais longe, exatamente numa peça pedagógica. Simplifica-se uma ou várias dimensões para tornar acessível ao aluno. Por exemplo, no caso da peça de violino, as notas são sempre as mesmas, ou seja, dizer, há 12 notas que estão sempre na mesma oitava, e são todas naquilo que se chama tecnicamente a primeira posição. Portanto, é, em princípio, o mais fácil de tocar. E levo mais além esse princípio da simplificação, do congelamento, por necessidade de aprendizagem, porque vou complicar outras coisas, nomeadamente em tocar com o arco perto do cavalete, longe do cavalete, tenho de tocar pizzicato, a certa altura tenho de tocar por trás do cavalete, e assim por diante, e não por uma necessidade de fazer uma coisinha simples, porque é para alunos. Isso é uma coisa que me passa assim muito ao lado. No fundo, continua o texto, tentar a coincidência e mútua relação da abertura entre o problemático estético e o desafio instrumental. Portanto, a peça tendo um lado simples, também tem de ter um lado desafio. Senão é uma grande chatice, especialmente para o aluno. Vou entrar no último parágrafo. Aleluia. No caso presente, a simplificação manifesta-se pela fixidez harmónica, já expliquei, a partir da quinta perfeita Ré Lá, são as duas cordas no meio do violino, soltas, portanto, sem serem pisadas pelos dedos, e pela supressão, da necessidade de uma coordenação cronométrica com o processamento eletrónico. Ou seja, ela é que manda. Ela é que manda, ela é que conta, e a eletrónica reage. Ou seja, não há necessidade de seguir um qualquer cronómetro ou uma click-track, ou seja, devem ter visto em certos concertos eletrónicos, tem uma coisinha no ouvido, faz ploc, 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 no fundo é um metrónomo melhorado, chama-se click-track em inglês porque fica mais fino, dizer metrónomo é assim, aborrecido. Não, aqui não existe. Aliás, tudo o que vão ouvir, bom, podem gostar ou não, mas tudo é transformação do que o violino toca. Não há nada inatado no computador, é só processos, não há sons já feitos em casa. A complexidade da peça manifesta-se na variedade dos timbres e na maturidade requerida da respiração e da contagem, por meio das respostas sempre diversas da eletrónica. Depois concluo a obra dedicada à arte do tempo, foi a associação que me encomendou na altura para uns concertos em Aveiro. Isto é uma obra aberta.
Em um dia, não vai ser hoje, não se assustem, gostaria de fazer uma conferência sobre peça pedagógica e obra aberta. Uma obra aberta, o que é? Mesmo no grande clássico do Humberto Eco sobre a obra aberta, às vezes eles confundem aberto com a tectónica, com o fim que fica em suspenso. Não, a obra aberta não é isso. Pode acontecer. O que acontece é que em cada execução a obra vai soar diferente. Já o violinista, o rolo, pode desenrolá-lo de 44 maneiras diferentes. Ela escolheu uma, muito interessante, outra intérprete escolheu outra. E depois, o tratamento eletrónico tem milhões de combinações. Como hão de calcular, eu experimentei-as todas. É que vocês acreditam em tudo, não? E, como hão de calcular, também tem o senhor fazer um conselho e que vamos ouvi-las todas. Não, obviamente não. Mas, então, qual é a técnica? Sem entrar em grandes pormenores técnicos, pensem numa árvore. Eu tenho a certeza absoluta isto. Presumo, não é pretensão, reconhecerei sempre a minha obra. Posso ficar agradavelmente surpreendido por certas combinações, mas saberei sempre que pertence àquele universo delimitado. O universo é um bocadinho pretencioso àquele mundo delimitado e não ao outro. Como nós sabemos sempre que é a mesma árvore, embora possamos olhá-la de 1000 ângulos diferentes, de milhares de ângulos diferentes. E pronto. Antes de passarmos a um salutar diálogo, João, já estás aí em cima? Já. Pronto. Então, há ela tem 22 fragmentos. Vamos só fazer 3 vezes o mesmo fragmento e vão ver como de cada vez o resultado eletrónico é diferente. Ok? Beatriz, faz favor, depois já te deixo falar. Chega para o dizem só para exemplificar, eu depois vou ter que prestar uma lanterninha, João. Porque ela daqui não te vê. Vê? Pensou que o João? Pronto, então sou eu que estou sem quieta. Pronto, esta já fica no vídeo. Bom, posto isto, segunda vez, ela vai tocar exatamente a mesma coisa, uma outra combinação. Agora, uma terceira, como veem, isto tem um certo ar de família, não é? As diferentes combinações. Ela está sempre a tocar a mesma coisa, exatamente. Por favor. Gostei desta. Quem é que fez isto? A segunda é melhor.
É, pronto. Então diz-me lá, Beatriz, o que é que tu... Senta-te. Eu já ouvi dizer que tu não gostas de falar, mas vais ter que falar. Então, diz-me lá, Beatriz, as tuas impressões quando trabalhaste a peça? E não sei. Olá. Olá. Boa noite. Então, primeiro que tudo, muito obrigada a toda a gente. Ao Virgílio, não sei porque é que ele me escolheu. Mas tudo bem. Sou sobrevivente. Já apresentei esta peça 2 vezes. Foi... Duas. Estás a contar com o conservatório? Pronto, uma vez. Porque a primeira foi uma desgraça. A eletrónica estava... A eletrónica, atenção. Sim, eu toquei Eu não estava lá. perfeitamente. Mas, pronto, houve lá uns problemas, repetimos. O público foi embora, mas pronto. Mas da segunda vez já correu muito melhor. Pronto, foi no Lisboa em Comum, também com um público mais interessado e com experts a tratar. Não é? Tenta-se, pelo menos. Mas pronto, eu acho que esta peça é muito interessante E não te atreves a dizer outra coisa. muito interessante. E pôs muitos desafios, porque pronto, algumas técnicas não conhecia mesmo. Para que tocar atrás do cavalete? Pensa a Beatriz. Mas se o Virgílio manda. E até é divertido. já gosto. Mas pronto. Então, Virgílio. Pois, ela está a dizer, precisa de ajuda. Bom, eu queria salientar para já ao trabalho de 2 pessoas, o teu professor de violino, o professor Luís Cunha, que infelizmente não pôde ir, e muito particularmente o teu ex-professor de música e câmara, que me faz a honra de aqui estar presente, o Jorge Machado, que eu sei que te ensinou realmente o que era aquelas coisas estranhas, Obrigada, por trás do professor cavalete, perto do cavalete, em cima do cavalete, com a madeira do arco, e o meu arcozinho custa dinheiro. Pronto, ok. E pronto. Posto isto, eu não sei se vocês tiverem alguma pergunta, alguém do público faça-me, se não passávamos à execução da peça e dialogávamos depois. Não sei como é que preferem. Pode ser o qual delas? A peça para já. Pronto, ok, que é mais. Sempre falamos com conhecimento de causa. Ok. Consegue ver um.
Não sei se querem fazer alguma pergunta. A mim ou à Beatriz. Parte complicada é mesmo contar os tempos. Uma pessoa perde a noção do segundo, sério. Não, sobretudo que a eletrónica a cada vez é diferente, não é? É esse o desafio da obra, mas também é uma das coisas que nós ensinamos aos alunos desde o primeiro ano até o último. Contem, contem, contem. Eles nunca aprendem. É contar, 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 não é? Costuma ser até 4, mas pronto. Andas a tocar umas músicas muito estranhas. Obrigada. Não, pronto, é giro estar a ouvir a eletrónica a repetir aquilo que eu... A repetir, pronto. A fazer a minha bela melodia, por exemplo, a 90, enquanto eu tenho que estar a contar os segundos que são a 60 e depois a pensar no próximo fragmento que é a 30. Mas pronto. Nada de, como dizer, nada de estranho na vida do músico, mas pronto. Sim, no entanto. Pedro, não tens nenhuma pergunta? Tenho sempre. Há sempre perguntas. Olá, Pedro. E começo. Tenho duas questões. Uma questão para o compositor e uma questão para a nossa intérprete. E para o Virgílio, eu queria perguntar se tivestes tempo nesta construção, no teu processo criativo, para trabalhar com a Beatriz na própria peça, ou entregaste a peça e depois trabalhaste a seguir. Ou seja, se houve alguma alteração na escrita por causa da intérprete, se isso aconteceu. Não, alguns Ok. pormenores. Há Encontramos umas... dilhações, mas nada de especial. Umas dilhações diferentes, não é? Faltavam Há uma- umas coisas escritas. Pronto, ela reparou umas coisas que eu não tinha escritas, mas isso acontece, nada que não aconteça todos os Editora. dias, não é? Com o Barra é mais complicado porque ele já não está cá, não é? Pois. Pronto, pronto, a peça, por exemplo, era toda suposta a ser toda na primeira posição, mas realmente há uma ou duas passagens que facilita mudar de posição e pronto. Porque a primeira posição não é mais fácil, Não, não é? não é. É mais chata, na verdade. Também é mais imprevisível, está sempre a trocar os Mas, por espaços. exemplo, todas aquelas coisas em que, aquilo que tecnicamente se chama barriolagem, que não é nada que já não venha desde o barroco, portanto tem a mesma nota numa corda solta e numa corda pisada, é mais fácil com um dedo mais forte, como o segundo, do que com um dedo mais fraco, como o quarto, por exemplo. Portanto, dá mais Mas jeito também já nessa- toquei com o quarto. Também já Também tocaste foi com o quarto. divertido. Também foi divertido. Pois. Pronto. Agora, o que é muito importante nestas peças eletrónicas são sempre um pouco imprevisíveis, mas são interessantes por isso. Agora, independentemente desta ser uma obra aberta, há sempre um caráter... não sei se repararam, isto é música de câmara. Eu, não só... O João estava a fazer um excelente trabalho a segui-la, disparando as coisas na altura certa, como a nível dos níveis, como se diz tecnicamente, a intensidade relativa do violino e da eletrónica, há aqui um trabalho que eu devo confessar que para mim também é muito divertido, porque eu também não sei exatamente o que vai sair. Não é? Nem quando, sobretudo, porque eu tenho uma lista toda de tempos de delay, de atraso, diferentes, e que é onde a eletrónica vai buscar aleatoriamente, não é? Não sei, antes de passar aqui para a Beatriz, queria-te ainda perguntar se algumas transformações de material que sejam, que parecem auditivamente que são comuns na peça, se querias falar em algumas delas. Pronto, eu falei de 3 leituras, não é? Portanto, isto basicamente, tem a ver com o meu lado, suponho que é conhecido de preferência por uma certa tradição mística hebraica. Portanto, há 22 fragmentos, com as 22 letras do alfabeto hebraico, que são, basicamente, são as mesmas notas, umas têm mais, outras menos, mas são sempre as mesmas notas, estão sempre no mesmo registro, não é? Mas o que é diferente é o caráter. Às vezes é mais melódico, outras vezes só é um jogo de timbre, outras vezes, por exemplo, é o São Vibrati, fica giro. Depois os glissandi, que eu adoro, já vou dizer porquê, não é porque tenha nascido num banho de xenakis, mas é que... depois há três, aliás, a ideia é fazer também uma versão com 3 violinos, será feita
Eu depois já digo qual é a minha ideia, mas deve ser depois de eu morrer. Mas há 3 leituras, ou seja, há sempre 3 técnicas que são iguais. O que é aleatório são os parâmetros. Uma técnica é a velha técnica da reverberação. Portanto, às vezes parece que ela toca como se estivesse a tocar numa grande catedral. É a única modificação, é apenas o som completamente molhado, como se diz na gíria dos técnicos, o som pela reverberação. A outra é a famosa modulação em anel. Portanto, há uma frequência que não se ouve, que é somada e diminuída ao que o violino está a tocar. Por isso é que eu gosto muito de glissando, porque quando tu fazes para cima, nós ouvimos para cima e para baixo ao mesmo tempo, porque uma está a somar e a outra a diminuir. Pronto. Então, simples. A outra é uma técnica mais complexa e que agora está muito na moda, que é a síntese granular. Que eu lembro quando li a descrição, no Curtis Road e naqueles manuais de referência da música por computador, como dizem os americanos, eu dizia, isto deve ser giro. E depois quando havia eu peço desculpa a alguns colegas meus que usem esse tipo de síntese, aqui parecia um bocadinho vomitado da extraterrestre, porque há umas coisas que às vezes se ouve aqui também. E depois descobri que deixa-me ver o que é que dá com um grão maior, porque a ideia é assim, como, não sei se se lembram antigamente das fitas, não é? Nós podíamos ler de frente para trás ou de trás para a frente. A ideia da síntese granular é ler aos saltinhos. Pronto, isto sofistica-se. E depois há um fator muito importante que é o tamanho do grão. Enquanto se ouve é um grão pequenino. Então, deixa eu ver o que é que dá com grãos grandes. E no fundo dá uma espécie de polifonia aleatória no tamanho e na quantidade de vozes, mas que acaba por soar, como eu dizia há bocado ao João Quinteiro, isto pode ser mau, mas não é feito à toa. Acaba por soar coerente com por causa da fixidez harmónica, que é a tal história. O que ela está a tocar harmonicamente não muda muito. São sempre... Tu podes tocar aquela passagem, o final de 22. Tem um grupo rápido a subir, do Sol até ao Si. Sabes qual é? Aqui estão praticamente a totalidade das obras que existem, das notas que existem na obra, e, portanto, por isso é que a variedade das transformações, penso eu, funciona, porque há fixidez a nível harmónico. Pronto. Não sei se isto responde à tua pergunta. Sim. E falaste sobre o que eu queria. Modulação em anel, etc. Ótimo. Beatriz, há uma coisa que me deixa muito curioso e que para mim é muito importante. É perceber como é que a malta da tua idade, na escola, a aprender música, como é que se integra precisamente neste tipo de música. Eu gostava de perceber, já percebi que foi um trabalho giro, como tu disseste, que foi interessante, mas como é que tu te vês a tocar esta música? Como é que tu achas que os teus colegas, que tipo de respostas é que tu tiveste dos teus colegas quando te ouviram tocar, por exemplo, a peça do Virgílio, a primeira vez ou a segunda vez no Incomum, que havia vários colegas teus? O que é que me podes dizer sobre isso? Primeiro, só o facto de eu dizer a alguém, estou a tocar uma peça contemporânea e não sei o quê, vou apresentar alguns, toda a gente já estranha e diz, ixi, a sério, já estás farta, já chega, não podes dizer que estás doente. E pronto, mas... Os profissionais metem férias, realmente. mas depois, quando ouvem, até ficam, eu acho que ficam surpreendidos pela positiva. No Incomum recebi imensos elogios, não estava nada à espera, não é? Porque fui para lá já a pensar que toda a gente se ia rir, porque não tem grande postura como público, não querendo criticar, mas pronto. Isto é assim, o que interessa é o que se ouve. E a postura também não tem nada contra, mas pronto. Sim, mas depois há aqueles que gargalham. Mas pronto. Isso lang não é um bom exemplo. Pronto. Mas ficaram... Eu acho que depois eles começam a gostar e tal. Depois até tive um colega saxofonista que começou a procurar peças e descobrir o site do MIG e tal. Muito engraçado.
Pronto, a ideia nunca se irá concretizar, como é óbvio, porque isto já é. Eu gostava, no fundo, de fazer uma série de 13 peças com um instrumento de solo e eletrónica. Com, pronto, todos os instrumentos de cordas e sopros mais comuns, não é? E depois, com mais umas modificações no Patos, que eu estudaria com o Gilberto, isto podia ser qualquer combinação de 1 a 13 de instrumentos diferentes ou trios do mesmo instrumento. Agora não me perguntem porquê, mas é assim. Portanto, dámos uma data de tempo a tentar fazer 3 violinos, mas ainda não se encontrou o terceiro violinista. Mas pronto, mas há de fazer. É só pagarem bem. Estou a brincar. Olha, nem sei. Desculpa. O que é triste é que nem isso. Tiveste bem, mas o triste é que nem isso. Mas pronto. Pronto, agora vem aquela parte da lamentação, como é óbvio, mas acho que até teria interessante. E até a minha ideia era assim. Arranjava-se 3 escolas, cada uma encomendava a sua pecinha, neste caso, atenção, seriam 12 porque uma já está feita, e depois, no verão, naqueles estágios fantásticos, naqueles que tocam pela primeira vez, pela 50ª vez, sei lá, a Guerra das Estrelas, por acaso é em 5x4, é mais que 4, é 5x4. É uma cópia de... mais um. Não é bem, mas não é bem. 3 mais É uma 2. cópia descarada dos planetas do osso, mas há gajos que copiam e ainda ganham milhões de dólares, não é? E depois tem... não façam isso com a cabeça, porque depois o tam, pi, pa, 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 pa. Está bem, é a quarta de Bruckner, mas okay, é uma bela mistura de Holst e Bruckner, não é? Mas pronto, fiz, mas cá está um exemplo de 5x4, ninguém se chateia a tocar, ou a... como é que é? Tam, 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 tim, tam, 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 pam, pam. Por exemplo. Ninguém se chateia a tocar. Sim, é muito popular. Agora, o que parece ser uma missão impossível é juntar 3 violinistas para fazer a peça. Pronto, mas aqui me calo. Mais alguma pergunta para além do todo professor Pedro, que devo dizer que, ao mesmo tempo que o professor Jorge Machado inclui música contemporânea e faz excelente nas suas aulas e faz um excelente trabalho com os alunos. Não que eu tenha assistido às aulas, mas vejo os frutos, que é o mais importante. Sim, muito bem, professor. Que... Pronto, já dei a graxazinha. Mais alguma pergunta? Já não sou aluna. Eu Sim, vi que assim... Eu tenho uma pergunta, e é a mesma pergunta para ambos, e interessa-me saber a perspectiva de cada um sobre isso. Portanto, esta obra é uma obra, como disseste, Virgílio, aberta, e é uma obra que tem 22 fragmentos que podem ser tocados, portanto, começando em qualquer número dos 22, seguindo a ordem circular na qual a peça está escrita, mas podendo começar em qualquer um dos fragmentos e podendo tocar do número para a frente ou do número para trás. Isto é, podendo começar no número 5 e fazer 5, 6, 7, 8 ou 5, 4, 3, 2, 1. Não é? Isto significa que... Eu não diria melhor. Foi muito bem explicado. Nada. E não me pagaram, já viste? Agora, isto implica para o compositor uma coisa e para o intérprete outra coisa, que é cada fragmento pode ser o princípio e pode ser o fim da obra ao mesmo tempo. Como é que, Virgílio, composicionalmente, tu pensas os materiais tendo isto em consideração? E, Beatriz, como é que tu, interpretativamente, pensas os materiais tendo isto em consideração? As senhoras primeiro. As senhoras primeiro. Não, a sério, porque isto leva longe. É uma pergunta muito interessante. Mas... Obrigada. Eu acho que para mim foi óbvio escolher o início e o fim. Começamos com a melodia e acabamos de forma super dramática, não é? Isso a outra também acabou, foi uma escolha diferente, mas também acabava fortíssimo, é sempre assim. É um Tem de clássico. ser, é violinista. Mas, quer dizer, eu perguntei à minha mãe o que ela achava. Na verdade foi ela que escolheu. Foi, não fui eu. Mas foi
Cada segmento é muito diferente e faz lembrar muitas coisas e dá para quase associar uma personagem a cada um. É muito bem. Pronto. E pronto, juntarmos todos, dá o 22. É uma mistura de todos eles e também... Mas também não tinha piada a acabar nesse, porque é demasiado fácil e óbvio. Mas eu acho que está bem estruturada a peça e também é bom explicar que o primeiro fragmento tem o segundo tem 2, por aí fora. Por isso também crescem e eu tive de colar páginas porque não dava para virar no segundo. Mas isto já está a fugir completamente à pergunta. Peço desculpa, Virgílio. Pois, esta história, como é que eu pensei o material? Bom, suponho que a questão da tal fixidez harmónica já é uma parte da resposta. Mas agora em relação à história da obra aberta, portanto, que pode dar a impressão que... Digamos que eu penso isto em termos nas obras pedagógicas, não apenas, cada vez menos, mesmo quando a escrita tem uma relativa precisão. É assim, eu sou de uma geração, e ouço isso cada vez mais na geração seguinte, ainda há pouco tempo havia um colega meu mais novo que dizia: eu não suporto fazer música narrativa. Eu não sei exatamente o que é música narrativa, mas eu suponho que é aquela história, um discurso, ou uma retórica, dir-se-ia no barroco, ou affetti, não é? Bom, e é assim, eu não me sinto muito dotado para fazer uma música, digamos, com um desenvolvimento, como direi, que vá de A a B. E há uma tendência, por outro lado, eu próprio combato em mim, uma contradição, para aquelas coisas que eu acho, como é dizer, uma música estática, digamos, uma música em que se desenrola, não é? E acho que houve um certo ponto em que descobri uma coisa que tenciono desenvolver, que é exatamente a obra aberta enquanto espécie de quadratura do círculo disso. Cá está, eu não estou a impor à árvore um determinado modo de crescimento. Até estou a deixar a liberdade dela ser observada de N maneiras. O que se tem de compor é a árvore. E, por outro lado, também não é um quadro em branco com um pontinho. Por exemplo, ou uma coisa monocromática. Não é que eu tenha nada contra isso, mas há sempre um lado, isso acho que era uma coisa que o Emmanuel Nunes dizia muitas vezes, um lado quadratura do círculo, ou seja, qualquer coisa que é impossível geometricamente, diga-se passagem, algebricamente é fácil. Que é impossível geometricamente, mas que é o esforço de tender para esse impossível, para a utopia, como se diz agora. Eu não gosto muito de usar o termo utopia, porque utopia quer dizer este lugar não existe e, portanto, não sei. Ao passo que há utopias nesse falso sentido são perfeitamente realizáveis. Mas essa como dizer, é a diferença como naquele grande filósofo que já morreu, do século XX, o Emmanuel Levinas, a diferença entre a necessidade e o desejo. Isto não é... A necessidade satisfaz, o desejo está sempre insatisfeito. Pronto. E é este desejo fazer algo que não é uma coisa nem o seu contrário. João, não sei se respondi à tua pergunta. Obviamente que não, não é? Mas não faz mal. Não, mas podes continuar, se as pessoas tiverem pensando. Não, mas é essa ideia de haver uma narrativa. É um bocadinho, ora, mal comparado, Deus me perdoe a comparação, um bocadinho, sei lá, com o Ulisses do James Joyce, que ao mesmo tempo tu descreve
uma narrativa feita, pronto, de um dia até ao fim, desde a manhã até ao fim de um só dia, mas ao mesmo tempo é quase que se pode ler noutra ordem, não é? Cada capítulo tem a sua técnica, tem a sua vida, apesar de haver personagens comuns e motivos comuns. Pronto. Tenho uma outra obra que tem uma técnica parecida, mas com uma eletrónica que eu acho que funciona, mas tecnicamente menos, pronto, talvez menos. Quer dizer, que é um bocadinho diferente. É a eletrónica que é fixa e há uma grande aleatoriedade nas partes instrumentais, que é os circuitos, que é de 2000 já. Que foi... Quando eu nasci. Exatamente. Tem 22, já tem 22 fragmentos, 2 flautas, uma flauta em sol, portanto, uma flauta contralto, uma flauta baixo, mas aí cada um pode fazer mesmo a permutação, portanto, a obra tem 22 fatorial, vezes 22 fatorial, possibilidades de ser ouvida, portanto, façam as contas que eu não tenho aqui a máquina. E como é que eu ia dizer? E a eletrónica, que é fixa, é exatamente uma situação. Não é bem ao contrário, porque aqui também mas aqui as permutações são mais limitadas, não é? Na parte instrumental. Agora, a eletrónica tem grandes combinações de parâmetros. Se quiserem saber, eu passo a vida a chateá-la por causa das quintas puras, as frequências todas, portanto, a partir do relá, que são as 2 cordas do meio, do violino, a partir daí é todo um ciclo, que aliás, como na Idade Média, é um ciclo de quintas perfeitas, não é? E o famoso intervalo, a chamada Blue Note, não é? A terceira neutra, que divide exatamente, rigorosamente a meio, a quinta perfeita. Pronto. E peço desculpa de repente ter começado a falar chinês, porque eu sei que há aqui gente que não é da música, mas pronto. Virgílio, só uma questão técnica. Sim. Que é o seguinte, o delay do patch que fizeste tem 22 segundos também, ou não? Tem. Às vezes há 22 segundos. Era uma dúvida. O mais longo é 22 segundos. Exato, pronto. Mas está ativar, há vários delays? Há até uns que são delays relativamente curtos. Não. São aleatórios? São aleatórios. Tá bem. É assim, é aquilo que se chama, aqui tem um nome em matemática, não é? São listas recursivas, ou seja, ele vai buscar um valor e esse nunca mais é utilizado na peça. Percebes? Portanto, há 22 valores de delay, não, aliás, 66 valores de delay, porque há 3 leituras possíveis, há 62 valores diferentes de delay, para a modulação ENL há 22 valores de frequências, pronto, e assim por diante. Mas cada vez que um é utilizado, é eliminado. E a partir do momento da peça que se situa mais ou menos na secção de ouro, a transformação muitas vezes é de fragmentos que ela já tocou, mas para aí, tipo, no princípio da peça. Acontece, às vezes. Outra dúvida. O que é que quem está a controlar a eletrónica está a fazer? Está a carregar no botão. Sim. Está a carregar no botão no princípio de cada fragmento, no início de cada fragmento e no fim. Ok? Porque... E como é que sabe que está no... Tem a partitura. Está bem, mas Tem a partitura. Depois vai seguindo em memória. Logo combinado. Não, isso é aquela velha história. Tinha um professor... Não, o meu professor de música eletrónica dizia sempre: há aqueles seguidores eletrónicos de partitura, que aliás com as cordas nem funcionam muito bem. Desculpa? Não, estava aqui. É lógico, como é circular, é óbvio. É que estava a pensar nas execuções e nas diferenças. Sim, mas pronto, o intérprete comunica primeiro e pronto, aquilo vai passando no computador, trau. Portanto, no início, começa basicamente a reverberação e a gravação do fragmento, não é? E depois no fim dispara os outros processos. Tudo isso é afetado de delays. Diz, desculpa? Tudo não correu bem da primeira apresentação. Foi. Não, porque não, é uma coisa muito simples. O compositor não está presente e as pessoas não leem os prefácios. Acho que foi isso que aconteceu, não sei, não estava lá, mas pronto. Nós estamos naquela época um bocadinho, eu juro que não cito nomes, mas é que é mais uma linha para o currículo académico, é sempre uma coisa muito boa. Uma vez até apareceu a peça anunciada,
No sítio nunca foi tocado. Sério? Também foi giro quando eu toquei pela primeira vez. Tinha 3 estantes à minha frente e estavam-me a tapar. Então eu só via entre as estantes ali o senhor a tentar cuidar da eletrónica e a cara de pânico dele dizia tudo. E eu fazia assim, a tentar não mostrar, não é? Porque é suposto manter a postura. Muito profissional. Muito profissional. E a Beatriz a tocar pela primeira vez uma peça a solo contemporânea e a sofrer por dentro porque não sabia se devia parar ou não, e depois a certo ponto nós vemos para, eu, ok. Estão a ver, com 22 segundos de silêncio e a eletrónica a não disparar, não é? Então, tu ficas ali com uma cara de, sentes assim um bocadinho, como é que eu ia dizer, parvo, não é? Basicamente, não é? Mas depois no Lisboa em Comum correu muito bem. Eu acho que aqui também correu bem, na minha modesta opinião. Que remédio. Que remédio, não é? O que é que as coisas iam dizer? Não é? Eu já tinha ali uns amigos meus das artes marciais lá fora de espera. Aquele é o tipo. Aqui não vejo nada, portanto, não há problema. Não tenham medo. E pronto, foi um prazer. Foi um prazer, sinceramente, e que espero que se repita um dia destes, noutras Muito ocasiões. obrigada. Palmas para a Beatriz. Boa noite.